Muito provavelmente você já acompanhou e viu tudo que eu publiquei falando sobre o estudo genético dos embriões. Aquilo que ele pode atrapalhar nos tratamentos de reprodução assistida e até mesmo diminuir a chance de gravidez quando mal indicado. Agora, se você vai decidir fazer o seu tratamento sem fazer esse exame, eu também acho fundamental que você mude a sua forma de pensar e criar as expectativas ao longo do seu tratamento. E é por isso que eu gravei esse vídeo, para te ajudar a mentalizar como será o cuidado do seu embrião a partir de agora. Ao indicar o estudo genético, nós estamos aumentando a seleção artificial do embrião. Eu retiro algumas células para tentar saber se ela é geneticamente normal e se assim for eu transfiro, se não for eu não transfiro. Eu seleciono o embrião para transferir. Mas como eu disse nas lives e resumidamente aqui, eu sei que esse exame pode ter falhas. O embrião poderia ser mosaico e eu analisei as células erradas e não tive a chance de avaliar corretamente o embrião. Ou havia sim células alteradas, mas ele tinha a chance da autocorreção embrionária. E aí eu diminuí a chance de gravidez porque deixei de transferir um embrião que tinha chance de levar a uma gravidez saudável. Então, eu posso mudar a estratégia e dar a chance da seleção natural agir para o desenvolvimento do embrião. E se eu for analisar por embrião, se eu for olhar o seu embriãozinho, se eu simplesmente deixar a seleção natural agir e tirar a seleção artificial que tem risco de erro, eu aumento a chance de você ter um bebê em casa para este embrião. Agora, se eu vou deixar a seleção natural agir, eu preciso entender como funciona essa seleção natural, especialmente quando eu estou falando de mulheres que têm uma idade mais avançada, perto ou além dos 40 anos de idade, e também vale para mulheres com mais de 35 ou até mesmo para mulheres jovens, mas em proporções diferentes. Quando nós estamos no laboratório de FIV, por exemplo, nós sabemos que daquele grupo de embriões formados, às vezes 50% chegam ao blastocisto. Metade chegam até o 5º dia. O que é isso? Seleção natural. Eu estou avaliando um grupo de embriões para ver quantos chegam lá no estágio de blastocisto e já estou selecionando aqueles melhores. Só que essa seleção natural não termina aí. Não termina em blastocisto. A seleção natural termina no nascimento de um bebê. E ainda tem 9 meses pela frente. E aí eu preciso tomar cuidado, porque se eu comemoro por ter um blastocisto, como se eu já tivesse um bebê, eu estou sendo altamente equivocado, porque tem muito chão pela frente. E aí eu transfiro esse embrião, eu estou dando a ele a chance da sua evolução. Eu continuo a prova, eu continuo o processo seletivo. E espero para perguntar para ele no dia do teste de gravidez. Nesse dia, ele vai dizer para mim, olha, eu continuo no jogo. Eu fiz um teste positivo e naturalmente todos ficamos felizes. O casal, o médico, a equipe, todo mundo comemora. Mas calma, não terminou o processo seletivo ainda. Eu ainda preciso do segundo beta, a curva ascendente de beta-HCG. O beta está dobrando a cada 48 horas. Boa notícia, o embrião está dizendo para mim, estou evoluindo. E agora chegou a hora de fazer o ultrassom com 7 semanas. Esse é um salto muito importante. Assim como existe esse funil entre a formação do embrião e blastocisto, também existe um funil muito importante entre o beta-HCG e o ultrassom. E dependendo da idade da mulher, quando ela extrapola os 40 anos, esse funil ele é muito rigoroso. Aproximadamente 50% dos casos podem não chegar ao ultrassom, onde eu quero enxergar um embrião com desenvolvimento adequado, um saco gestacional bem implantado e os batimentos cardíacos embrionários. Então, cuidado, se eu comemorar o beta-HCG como se eu já tivesse meu filho em casa, eu posso comemorar antes da hora o resultado final. Então, fique feliz? Com certeza. Mas vamos lá, vamos aguardar o ultrassom de 7 semanas, porque é aqui que a seleção natural filtra os embriões com maior potencial de evolução genética. Os embriões geneticamente alterados, se eu transferir um embrião geneticamente alterado, ou ele sequer engravidou, ou possivelmente ele vai abortar. Então o abortamento
é uma das formas mais eficientes para que não nasça um bebê com síndrome. E isso é fundamental para você entender que o abortamento não é culpa sua, na grande maioria das vezes nesses casos. Uma vez que eu já afastei causas maternas, já afastei trombofilias, já afastei doenças uterinas, já afastei endometrite, afastei as causas maternas de aborto, os abortamentos ainda ocorrem com grande frequência por causas embrionárias. E isso é a seleção natural. Aquela perda gestacional você não poderia ter evitado. Você não perdeu porque fez alguma coisa. E também não poderia ter evitado porque o embrião parou de se desenvolver para que não nascesse um bebê com síndrome. Então, nesse fluxo seletivo aí dos embriões, eu preciso aguardar esse ultrassom com 7 semanas, assim como eu preciso aguardar o dia do teste de gravidez. Feito esse ultrassom, se eu vejo um embrião bem desenvolvido, com crescimento adequado para a idade gestacional, com seus batimentos, tudo perfeito, o risco de perda é significativamente menor. Mas ainda existe. E aí nós vamos aguardar o ultrassom de 12 semanas e quanto mais o embriãozinho se desenvolve, menor o risco de perda gestacional. E isso vai até o nascimento do bebê. Então eu preciso mentalizar cada degrau que eu preciso cumprir nessa jornada enquanto eu estou dando a chance para o meu embrião. Mas Davi, não seria muito melhor então fazer o estudo genético lá no comecinho e já resolver o problema lá no começo para eu não precisar ficar com essa angústia toda durante tanto tempo? Seria maravilhoso se o exame entregasse aquilo que eu gostaria. Se eu transferisse o embrião, ele não tivesse risco mais de abortar se ele engravidasse, mas isso não é fato. Mesmo embriões geneticamente normais também podem abortar e existem publicações mostrando com altas taxas de perda gestacional, assim como eu não faço. A seleção artificial corre o risco de errar e aí eu estou diminuindo a chance. Então nós não temos a solução do problema da seleção embrionária. E a seleção natural ainda é muito eficiente e proporciona melhores resultados porque você está dando chance para o seu embrião. Só que você precisa entender e conhecer como é essa seleção natural para que você consiga evoluir durante toda a gravidez, sabendo o que esperar a cada etapa. Mas, Davi, isso vai me fazer ficar ansioso a gravidez inteira. Eu sei. E o que eu costumo falar para os meus casais? Eu falo assim, olha, a cada etapa que você recebe uma boa notícia do seu embrião, comemore, fique feliz. Né? A gente está tão acostumado a receber notícias duras e difíceis e tão frustrado, então você merece ficar feliz. E comemore enquanto o embrião estiver falando coisas boas para você, mas com a tranquilidade de que ainda tem muito para acontecer. Então curta cada etapa, porque caso aconteça uma perda, nós também vamos sofrer. Então não deixe de comemorar. Enquanto as notícias boas forem maiores do que as notícias ruins, comemore, porque é isso que o embrião espera de você.